Olá, haja luz, que Deus abençoe a todos. Nós aqui estamos no monte para daqui a pouco nós levantarmos um clamor, uma oração por todos que acompanham esta mensagem. Eu gostaria que você que está vivendo um lado avesso da vida, o ano que está chegando ao seu término, ao seu final, já estamos no último mês praticamente desse ano, já estamos pouco menos de 20 dias para o encerramento desse ano. Faltam alguns dias, né? Talvez muitas coisas na sua vida não aconteceram. Mas isso não significa dizer que aquilo que ele prometeu, ele não possa cumprir. Verdade. A gente sabe, por exemplo, uma espécie de animal, o camaleão, ele tem a capacidade de mudar a sua natureza, de mudar mediante, de acordo com o ambiente, Que ele vive, com o lugar que ele vive. Ele altera, ele é mutável, ele sofre mutação. Porém, trazendo isso muitas vezes para o perfil, a personalidade de uma pessoa, isso muito se assemelha, porque existem pessoas que elas reagem a determinadas situações de acordo com a condição, de acordo com a circunstância. Porque quando as coisas, aparentemente falando, parecem estar encaixadas, atreladas, normalmente há uma sustentação mais facilmente da fé. Exato. Mas quando elas se deparam com adversidades, com circunstâncias que são contrárias, quando o vento é desfavorável, quando a correnteza vem contra, muitas vezes ela absorve o clima, o ambiente da situação que ela está vivendo. E com isso ela acaba perdendo a própria fé. Porém, Deus, ele é imutável. A Bíblia fala da imutabilidade da palavra dele. Ele é irrevogável. Ele não muda. Ele não altera. O que ele foi, ele vai ser e continuará sendo. Sempre. Por esta razão, é que a sua palavra, ela não pode falhar. É que a sua palavra, ela não pode de maneira alguma vir a faltar Sim. a vida daqueles que creem. Para que você tenha uma ideia, ele diz assim, nós já vamos fazer oração. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros, Nós somos herdeiros. herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, o que adianta a pessoa simplesmente confessar uma coisa e viver outra? Ela diz crer num Deus grande, mas quando ela avalia, quando ela olha para a sua vida, ela não vê a grandeza desse Deus refletida na sua vida. Apesar e independente da própria situação que atualmente ela esteja passando. Sim. Mas aqui diz firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Ele interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, forte alento, ânimo, tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, que é a palavra de Deus, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, quantas propostas elas são apresentadas mediante as próprias situações e circunstâncias que a pessoa vive, de desistência, de duvidar, de abandonar, de se apostatar da fé, quando ela pode, de certa forma, se agarrar à proposta que o nosso Senhor tem apresentado, como ele apresentou para Abraão, porque a Bíblia diz, e assim disse o Senhor, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha outro por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei, e assim esperando com fé, paciência, ele alcançou a promessa. Por isso que quando nós cremos na palavra de Deus, nós não podemos de maneira alguma perder a confiança de que ele prometeu, de que ele fez a promessa, e essa promessa não pode ser anulada, invalidada,
ela é irrevogável. Exatamente. Por isso, eu não sei em que circunstância da sua vida você está vivendo no momento. Talvez enfrentando um problema no casamento, aonde as dúvidas, e talvez quem esteja ao seu entorno, que sabe das suas adversidades, diz, olha, acabou, desiste, joga a toalha, porque não se tem mais esperança. Mas quando a pessoa, Rose, deposita esperança na palavra de Deus, Sim. então ela pode ter certeza que ele não vai mudar o que ele prometeu. De forma alguma, ele é fiel, ele cumpre o que ele promete. Amém. Então, diante da situação que essa pessoa que nos ouve está passando, é fiel para cumprir a promessa. Porém, se faz necessário que a pessoa, ela haja fé, que ela confie, mediante as situações difíceis, as circunstâncias, da palavra de dúvidas que muitas vezes ela tem ouvido, mas que ela não se deixe ser influenciada. Como o camaleão se deixa influenciar exatamente, pelo ambiente que ele se encontra, que ela vive, pela situação que você está vivendo atualmente, que não é definitiva. Sim. Então creia na palavra de Deus. E por isso que nós estamos nesse propósito, na semana da profecia, Exato. para nós profetizarmos, determinarmos, ministrarmos que haja manifestação da glória divina, do poder de Deus na sua vida. Se ele prometeu trazer vida em abundância, ele não nos iludiu, mas ele fornece, ele nos abastece dessa vida abundante. Se ele prometeu a salvar, libertar, transformar, restaurar, ele vai fazer exatamente como ele prometeu. Se ele prometeu derramar sobre toda a carne o Espírito Santo, sobre todos que o buscarem, é certo que o nosso Senhor Jesus, que é o batizador, ele vai batizá-lo com o Espírito Santo. Ele vai reverter toda e qualquer situação que você esteja passando. Por isso que nós estamos nessa semana, nesse propósito, e propondo às pessoas que creem na profecia, na palavra, Que vivem a fé. que elas mergulhem nesta palavra, que elas manifestem a fé, porque a promessa não vai funcionar, não vai abastecer essa pessoa mediante, automaticamente, porque toda a promessa é condicional. Deus dá uma condição, e a condição para o cumprimento da profecia é a fé. Nós estaremos, ao longo desta semana, preparando o nosso espírito, a nossa fé, porque domingo agora vai ser o domingo do cumprimento da profecia. Amém. Nós vamos recolher os pedidos, propósitos, porque nós vamos para a montanha de oração, nós vamos nos dirigir para esse lugar. São quase 17 horas entre ida e volta. Nós vamos lá para levantar um clamor, vamos passar um clamor na torre de oração, clamando e determinando numa vigília que vamos fazer, de hora em hora, Amém. que toda promessa feita para aqueles que manifestaram a fé, Deus venha cumprir. E Deus vai cumprir. E Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que ele fala da imutabilidade da sua palavra, que não muda, que não se altera, mas ela é contínua e permanente. Amém. Então, se você, olha, eu estou disposto a sair dessa situação, você pode ir ao nosso, a corrente do bem, ao 3194 93 91 93, que ali nós vamos determinar como você pode participar. E quando as pessoas chegarem diante de Deus, nós chegarmos com os pedidos e levarmos para a montanha de oração, Deus vai descer, como ele fez com Abraão, como ele fez e faz com todo aquele que nele crê. Por isso nós vamos falar com Deus agora em seu favor, interceder a Deus pela sua vida. Se você crê na promessa, crê na palavra, que é imutável, porque todas as situações, todas as pessoas, todas as coisas são mutáveis. Sim, mas Deus Muitas vezes a pessoa é uma coisa, uma hora, daqui a pouco ela muda, ela alterna. Porque ela não pode, de maneira alguma, ser uma pessoa que oscila a sua fé. Exato. A fé tem que estabelecer, tem que ser estabelecida, firmada, independente dos reveses, das situações. Vamos clamar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas que neste momento conhecem a Bíblia,
de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo e vice-versa. Mas muitas vezes vêm as interrogações. Meu Deus, até quando a minha vida, o meu casamento, minha saúde, minhas finanças vai permanecer dentro de mim? Até quando eu vou viver deprimido, amargurado, depressivo? Até quando os filhos, o marido, a esposa, viverão em desavenças? Até quando, meu Deus, esta pessoa que afirma tanto crer em ti, vai aceitar crer num Deus tão grande que veio trazer uma vida diferenciada, enquanto que ela tem vivido uma vida aquém daquilo que ela tem crido? Mas o Senhor é fiel. Como diz a tua palavra, que Abraão creu contra o que os olhos viam, mas o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. E é nesse espírito, meu Deus, que nesta semana da profecia, nós estamos requerendo, viemos aqui ao monte, nesse propósito de interceder, para que aquele que está doente receba saúde, para que aquele que está vivendo uma vida desqualificada, uma vida medíocre, uma vida mesquinha, ele veja a glória, a grandeza de Deus na sua vida. Para que toda a família que tem sofrido, meu Deus, a agressão, a violência da parte do mal, que essa família seja restaurada e transformada. Que o Espírito do Deus Altíssimo venha promover salvação, restauração e libertação. Meu Deus, nós cremos na tua palavra, Senhor, pois foi através de uma palavra que tudo que hoje existe foi feito. O Senhor disse: haja luz e houve luz. O Senhor deu a palavra a Abraão, e toda palavra feita, dada a Abraão, tem se cumprido até os dias atuais. O Senhor jamais mudou, pois a tua palavra diz que Deus não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois derrotados, destruídos. Então, meu Deus, faça acontecer o sobrenatural. Como o Senhor disse para o povo de Israel: eu vou abrir a sepultura e vos tirarei de dentro dela. Porque aquilo que eu digo, eu cumpro. Então faça com que esta pessoa que está dentro de uma sepultura, o casamento dela, a saúde, as finanças, é como se ela estivesse vivendo essa sepultura. Mas o Deus que faz abrir sepultura, faça, Senhor, neste momento, a vida desta pessoa tomar um outro sentido. Nós determinamos a bênção na vida de todos que participam desta oração. Abençoa esse propósito, meu Deus, esse sacrifício que nós estamos realizando, de levarmos a montanha da oração e clamarmos por uma madrugada de domingo para segunda-feira agora. E eu tenho certeza que lá nós vamos determinar a bênção, e todos que creem nessa proposta que o Senhor determina sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos a bênção na sua vida, minha amiga, meu amigo. Creia que, como ele fez a promessa e cumpriu, a sua palavra perdura, permanece até os dias de hoje. E todo aquele que sobre ela coloca a sua fé é honrado, porque Deus não pode voltar atrás. Amém. A sua palavra é imutável, ela não pode ser revogável. Que Deus abençoe. Deixa aqui abaixo o seu nome, uma necessidade que você tenha, que nós vamos continuar aqui no Monte orando. E eu quero dizer para você de Uberlândia, você aqui do Triângulo Mineiro, que quer ter um encontro com Deus, porque talvez você conheça Deus por ouvir falar, porque você conhece a Deus pela boca de alguém, mas você não teve ainda uma experiência com essa palavra, com essas promessas. Por isso, venha estar conosco nesta quarta-feira, 19h30, na noite dos escolhidos. Nós vamos estar determinando o batismo com o Espírito Santo. O Espírito do Altíssimo vai descer. E você que aqui vai estar conosco nesta quarta, 19h30, eu tenho certeza que você vai ser testemunha da glória de Deus na sua vida. E os propósitos de Deus serão confirmados. Tá bom? Às 7h30, aqui na Avenida Floriano Peixoto, 2326. 2326. Entre o Atacadista Martins, para ficar melhor situado, e o Supermax. Que Deus abençoe e haja luz na vida de todos. Haja luz. E que tenham todos um ótimo dia. Fique com Deus. Amém. Dá licença.